Olá, jovens pregadores, tudo bem com vocês? Gente, eu convidei vocês para este grupo que eu criei com o intuito de dar um auxílio de forma voluntária. Não vou cobrar absolutamente nada a não ser a dedicação de vocês, né? Eu recebi essa palavra no meu coração, vindo do Senhor, para auxiliar vocês, né, nessa empreitada, nessa caminhada de jovem pregador, porque criticar é fácil. Até eu mesmo já fiz muitas críticas a jovens pregadores, porém é necessário também que a gente ajude, né, que a gente discipline. E disciplinar é criar discípulos, não é bater em ninguém, machucar ninguém. Então aqui já começa o ensinamento. Disciplinar é auxiliar na busca do conhecimento. Então, eu recebi essa ordem do Senhor no meu coração e resolvi executá-la. E a ordem foi essa: ajude os jovens pregadores a aprender a pregar. É claro, meus queridos, que este não é um tema superficial, não é um assunto superficial, ele é muito complexo. Eu tenho falado muito nas minhas palestras, pregações, enfim, estudos, que o camarada não deve pensar que é um pregador se ele não tiver experiências. E quando eu falo experiência, não é só experiência com Deus. É experiência no mundo espiritual, claro, mas conhecimento também, experiência de relacionamento com a Bíblia Sagrada, que é o livro sagrado dessa religião que nós seguimos, né, o cristianismo evangélico protestante. Então é necessário experiência. Eu tenho dito que a igreja evangélica tem cometido um erro gravíssimo. Muitas igrejas, né? Que a pessoa ontem estava lá numa situação de trevas, né? Vivendo uma vida de trevas. Chega na igreja hoje, amanhã já é evangelista, já é pregador, já é missionário. E isso é um absurdo. Biblicamente falando, isto não acontece, não ocorre, não é correto. Nós temos o exemplo bíblico de Jesus e também dos apóstolos. Jesus, para poder formar uma equipe de pregadores, ele andou com esses pregadores, ele ensinou, ele discipulou, disciplinou-os por 3 anos e meio. Aí você deve levar um susto e pensar: poxa vida, Gilberto, eu vou ter que ficar 3 anos e meio no banco, quietinho, sem poder falar nada, nem fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que existe um exemplo bíblico fundamental para termos uma ideia do que é ser discipulado, do que é ser treinado por um mestre para você depois ser tido como apto. Ser tido como apto, né? Para a execução desse trabalho, que não é um trabalho simples, não é um trabalho qualquer. Provavelmente é o trabalho mais importante do universo. Ser um verdadeiro pregador do verdadeiro evangelho. Ok? Então, vamos para o nosso estudo. Eu ainda não tenho certeza de quantas videoaulas serão, mas, contando com a direção do Eterno, com a ação do Ruach HaKodesh, do Espírito, o Santo, sobre a nossa vida, vamos dar início. E só vamos parar quando o próprio Senhor disser que tá bom. Lembrando, queridos, como eu iniciei a minha fala agora dizendo, que o assunto é complexo. Seria um tempo muito longo de estudos para a gente chegar a um conhecimento avançado do assunto. No entanto, o meu propósito aqui é uma introdução. Uma introdução que vai te conduzir para os principais conceitos do que é ser um pregador,
do Evangelho, é um verdadeiro pregador do verdadeiro Evangelho, e com alguns ensinamentos básicos para que você comece uma caminhada trilhando o caminho certo e começando a fazer certo esse trabalho. Ok? Muito bem. Nós temos aqui na nossa tela um material didático que eu vou deixar disponível para vocês aqui no grupo Jovens Pregadores, aqui no grupo do Facebook, para você clicar e baixar para o seu computador, seu tablet ou seu celular. E esse material aqui, você vai poder ler ele, estudar ele, a hora que você quiser, que você vai poder baixar e ter ele no seu dispositivo. Então, é esse material que eu vou estar usando hoje. Não tenho certeza se será uma aula só nesse material ou se eu vou dividir em duas, ainda não tenho certeza. Eu sou um pouquinho imprevisível em relação a algumas coisas, mas vamos começar, ok? Vamos lá. Técnicas e formas de pregação. Então esse é o tema desta aula. E, claro, estará subdividido em alguns tópicos. E pode ter certeza que eu vou ministrar para vocês alguns ensinamentos apostólicos. E um dos principais deles é o ensinamento de Paulo a Timóteo, né, que ensina ali como formar obreiros. Diga-se de passagem, obreiros no Antigo Testamento não. Obreiros nas epístolas paulinas são aqueles que estavam incumbidos de pregar o evangelho, cuidar do rebanho, independente da idade. Timóteo era novo, mas tinha uma vasta experiência, porque ele foi discipulado por Paulo. Assim como o evangelista Marcos foi discipulado por Pedro. E assim como Lucas também foi discipulado por Paulo. Ok? Então, nosso material didático, técnicas e formas de pregação. Introdução. A maioria das pessoas, quando ouve falar sobre quem poderá pregar a palavra de Deus, pensa logo em pastores e pregadores renomados, né? Que estudaram numa escola bíblica, ou um instituto bíblico, ou até mesmo numa faculdade bíblica, né? Mas a palavra de Deus é bem clara quando diz em Joel 2, 28 e 29 e Marcos 16, 15 que todos os crentes nascidos de novo, olha aí, ó, todos os crentes, sim, com qual exceção? Crentes nascidos de novo, poderão e deverão pregar a palavra de Deus, a mensagem do reino dos céus, do reino da luz, a um povo que está andando em trevas. Muito bem. Neste sentido, a visão da nossa igreja, ou da igreja, né, é que cada crente é um líder entre aspas, tá? Eu vou dar um curso sobre o que é ser líder aqui, também no Facebook. Espero que vocês participem futuramente. Provavelmente será cobrada uma taxa, mas eis a questão, né? É um investimento para o seu conhecimento e crescimento. Capaz e incumbido de pregar a palavra de Deus, ou seja, na visão da igreja, cada crente é um líder capaz e incumbido de pregar a palavra de Deus. Repito, cada crente, mas que tipo de crente? Crente que foi nascido de novo. Esse aqui é um tema que já seria para um outro estudo. O que é um crente nascido de novo? Resumindo em pouquíssimas palavras, é um crente que teve tempo, que ele investiu adquirindo experiências, conhecimento e vivendo esse conhecimento. Então é um crente nascido de novo, ok? Infelizmente, hoje, parece que a figura do preletor oficial inibiu muitos de falarem com ousadia a palavra de Deus. Parece que há um receio de falar diante de um público que, certamente, é mais intelectualizado que há alguns anos atrás, por exemplo.
Jovens pregadores ficam embaraçados e cometem certos deslizes porque poderiam ser evitados. Perdão. Jovens pregadores ficam embaraçados e cometem certos deslizes que poderiam ser evitados. Né? E este é o meu propósito aqui com vocês. Auxiliar vocês para que preguem a palavra sem embaraços. Ok? Neste modesto trabalho, vamos dar apenas algumas sugestões e não um estudo sobre a homilética. O que é homilética? A arte de falar em público, que é um curso à parte que você pode fazer ele em vários tipos de instituições. Instituições para palestrantes, seculares, enfim, né? Muito bem. Mas, de qualquer forma, vamos ensinar algumas coisas para vocês. Primeira pergunta. Primeiro tópico, né? O que é pregar? Resposta: pregar. Não está aqui no PDF, mas eu vou acrescentar com as minhas palavras. Que está, inclusive, no meu livro que eu escrevi, Restaurando o Genuíno Culto a Deus. Nesse meu livro, eu coloco a definição do que é pregar. Não está aqui, mas você ouvindo vai saber. Pregar é apresentar o Salvador para o pecador. Não é apresentar as leis do Salvador. É apresentar o Salvador, a pessoa do Salvador. Ok? Exemplo. Isso aqui é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Tem muita gente pregando nos ônibus e terminais e dizendo: se você não aceitar, você vai para o inferno. Ou seja, ele não está apresentando o Salvador. Ele está apresentando as leis de juízo, as leis que trazem juízo. Eles não estão apresentando o Salvador, estão apresentando as leis do Salvador. Porque o Salvador tem leis, é claro que tem. Ele vem de um reino que é organizado por leis, o reino dos céus. Mas se você apresentar as leis, as pessoas se assustam, outras ficam iradas, porque eles estão em trevas. Primeiro eles precisam conhecer o Salvador e aprender a amá-lo, para depois aceitar as suas leis. Ninguém aceita leis por imposições, mas por conquista. Até porque o Salvador não quer impor lei a ninguém. Ele conquista para depois a pessoa querer seguir as suas leis. Né? Isso aqui é muito importante. Espero que vocês estejam atentos para isso que eu estou falando e que coloquem em prática e ensinem isso que eu estou falando. Né? Colocar em prática é aprender e fazer e depois ensinar. Então, pregar é apresentar o Salvador para o pecador. Mas, Gilberto, Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado. Eu sei disso. E eles também sabem. Mas só que eles estão mergulhados em trevas. E quando você apresenta o Salvador é luz. E a luz traz paz, traz alegria, traz esperança. Então, pregar, e olha aí, o sentido da palavra evangelho é esse. Boas novas de salvação. Entendeu? Então, entenderam, né? A pergunta é coletiva, entenderam? Então, queridos, apresentar o Salvador para o pecador. Isto é pregar. Né? E chamá-los ao arrependimento, à aproximação do Salvador. Que se aproximem do Salvador. Depois de estarem andando com o Salvador, aí eles aprenderão o cunho doutrinário do reino dos céus, que são as leis, que mantêm a ordem, mantêm a paz e que mostra os limites, né, para as pessoas. O que é pregar no nosso material didático? É a comunicação verbal da palavra aos ouvintes, é a transmissão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas que precisam ouvi-lo. Vemos em 1 Coríntios 2,4 que a pregação não é um simples ato de retórica, apenas um discurso político ou uma estratégia de ensino para transferir conhecimentos. Não, ela é a demonstração do Espírito, do Ruach HaKodesh, Espírito o Santo, e de poder. Né? Então a pregação
ela não deve consistir apenas de conhecimento profundo, apurado, né, ilibado. Não, não. É através do Espírito e de poder. O Espírito convence, mas convence através da pessoa de quem? Do Mashiach, Yeshua, de Jesus Cristo, que é o Salvador. Então você apresenta o Salvador para o pecador e ele, sendo apresentado ao Salvador, ele já começa a passar por uma transformação. O poder do Salvador, pelo seu Espírito, começa a mover na vida desse pecador, ok? Então eis aí uma coisa muito interessante para vocês. Primeiro passo, né? Segundo tópico, é uma segunda pergunta. Qual é a finalidade da pregação? A finalidade é persuadir as pessoas a aceitarem a mensagem da palavra de Deus para a sua salvação ou para seu crescimento espiritual. No caso dos incrédulos ou dos ímpios ou daqueles que ainda não aceitaram a fé, né, é persuadir eles que aceitem essa salvação, apresentando o Salvador para eles. No caso dos crentes, o propósito, a finalidade da pregação é crescimento espiritual. Ok? Diante disso, o pregador precisa saber para quem está falando. Para crentes que já aceitaram a fé ou para descrentes que ainda não conhecem ou não aceitaram a fé. Aqui tem um outro ponto muitíssimo importante. Quando você entra em um ônibus, ou se você resolver entrar em um ônibus para pregar, eis a questão. Quantas pessoas tem ali? Diante daquela quantidade de pessoas, dá para imaginar quantas religiões estão representadas no meio daquelas pessoas? Ou seja, ali deve ter pessoas de várias religiões, com vários pontos de vista religiosos. Então, pregar em um ônibus é, no mínimo, perigosíssimo para o seu êxito espiritual. Por que, Gilberto? Eu não entendi. Não, simples, porque se você chega apresentando a sua fé, você precisa transmitir a ideia de que é a sua fé e de que você respeita a fé deles. Mas, como disse Paulo no texto que eu li agora há pouco para vocês e mencionei, se você chega lá falando só de conhecimento teórico, você pode encontrar muitas barreiras e pessoas que podem até rebater contra você, ou te questionar e talvez até te envergonhar. Mas, qual é a principal arma do pregador? Não é só o discurso verbal, mas é o poder do Deus que ele adora, vinculado à mensagem e ao seu modo de vida. Ou seja, dentro de um ônibus, que é o exemplo que eu estou usando, pode ter pessoas que creem em muitas coisas. Mas quando o pregador fala o poder do seu Deus em sua vida, pela ação do seu espírito e pela ação da força da fé que ele tem e que ele vive essa fé, vai entrar no ouvido e no coração e na alma dessas pessoas, mostrando para eles que há algo especial na fala desse indivíduo, que no caso é o pregador. A Bíblia diz que a palavra do Eterno não volta vazia, não volta se ela sair da boca de quem está cheio do Espírito do Senhor, que tem experiência com Deus, experiência na palavra de Deus, conhecimento, que tem experiência de convivência com Deus na sua caminhada de fé, enfim, quando ele fala, o que ele fala transmite força, poder, autoridade, amor, graça, misericórdia, e apresenta um Deus que é diferente, talvez, do Deus que ele acredita. E isso vai atrair a atenção dele para você. Porque era isso que acontecia com Paulo e com todos os pregadores do primeiro século, né? Da igreja primitiva, enfim. Ok? Muito bem. Dito isto, vamos para mais um tópico. Características da pregação. Primeira coisa, letra A. Objetividade. O pregador precisa ser objetivo, querido. Pregador que fica enchendo linguiça perde a atenção das pessoas
E as pessoas, além de não quererem mais ouvi-lo, ainda vão sair falando mal dele, né? E outra coisa, as poucas coisas que ele disse que talvez seriam proveitosas também serão descartadas pelo fato do descaso do restante das coisas que ele falou. As pessoas vão dar tanto descaso ao restante de coisas que ele falou, que foi apenas encheção de linguiça, por assim dizer, uma força de expressão para representar algo que não tem valor, que não tem mérito, que não tem necessidade de ser falado em uma pregação. As pessoas vão ficar tão chateadas com aquilo que até aquilo que foi de bom que ele falou, elas esquecem, porque se aborreceram. Então tem que haver objetivo. O objetivo te leva ao âmago da mensagem e ao coração de quem está ouvindo. Vamos lá, nosso material didático. Olha a explicaçãozinha básica. Refere-se ao alvo a atingir. Por isso, queridos, um pregador precisa ter em mente um tema. Ainda que ele não cite o tema, mas ele precisa ter em mente um tema da mensagem, porque o tema vai dar para ele a direção que ele vai pregar, ok? E o público também vai entender isso e vai saber que ele está falando sobre um assunto, porque esse assunto tem um tema intrínseco na sua mensagem, ok? Se pregarmos para descrentes, desejamos que eles entendam que precisam crer nesse Deus, nesse Salvador, para serem salvos. Devemos orar muito antes de pregar, para que o Espírito, o Santo, para que o Ruach HaKodesh convença as pessoas do seu pecado, na pessoa do Messias, através do Messias. Se isso acontecer, a pregação alcançou o seu alvo. Lembrando sempre que o centro da pregação deve ser Cristo, Yeshua, Jesus, e não o pregador. O pregador foi chamado para pregar Cristo, e este crucificado, como disse Paulo. Não falar de si mesmo, ou de coisas supérfluas, mundanas, desnecessárias. Há pregadores que se perdem e divagam, ficam divagando, né? Ficam viajando na maionese, uma frase muito conhecida por todos da nossa sociedade, ficar viajando na maionese quando ministram. Começam a falar do amor de Deus, passam a falar sobre Apocalipse, vão até Gênesis, os profetas no final não sabem como sair do emaranhado de palavras. Ou seja, foi aquilo que eu falei. Ele precisa de um objetivo. Ainda que ele não diga o tema, mas ele precisa ter um tema, porque o tema vai dar para ele o objetivo. O tema vai dar para ele os textos que ele vai estudar, que devem estar ligados uns aos outros, para trilhar um caminho. E quem ouvi-lo, saber que ele está trilhando aquele caminho de conhecimento. Ok? Desculpa, gente, eu estou um pouco cansado de tanto falar, né? Ministrar. E o nariz está um pouco entupido também. É que eu trabalhei ontem e respirei uma poeira, me deixou com a garganta um pouco cansada e o nariz também bastante interrompido aqui. Ok? Letra B. O pregador precisa ter conteúdo. O pregador deve procurar transmitir a mensagem de Deus às pessoas. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O mensageiro deve receber a mensagem de Deus e transmiti-la aos homens. Não deve ficar inventando mensagens, teorias, filosofias para mostrar conhecimentos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é um dos grandes problemas que os novos pregadores têm enfrentado. Eles ficam empolgados e ficam tentados a mostrar algum conhecimento para os ouvintes. Por quê? Por causa da ideia de disputa, né? Fulano prega muito, ciclano prega muito, beltrano prega muito, então eu preciso mostrar alguma coisa. Queridos, para você que está me ouvindo, que está querendo estudar um pouquinho comigo, a minha recomendação como seu professor é essa. Não caia nessa armadilha. Tá? Estude a Bíblia, leia a Bíblia, procure se aprofundar no conhecimento, mas sempre com a intenção de usar o conhecimento para enriquecer vidas e não para mostrar que você tem, nem para disputar com ninguém o conhecimento que você tem. Ok? Outra coisa, o conteúdo ele vem do Eterno. É Deus quem dá o conhecimento, a sabedoria, o entendimento e o discernimento.
E quando ele der, glorifique a ele por isso sempre, ok? Muito bem, letra C. O pregador precisa ter convicção do que prega. Opa, muito forte isso. O pregador deve transmitir aquilo de que tem convicção para que a mensagem seja aceita. Não deve falar sobre assuntos que desconhece ou que ainda tem dúvidas, como, por exemplo, o livro de Apocalipse, que não é fácil de ser pregado e ensinado. Se o pregador mostrar dúvida relativa ou relativamente naquilo que prega, ninguém receberá sua mensagem. Também tem de falar somente aquilo em que acredita e pratica. Caso contrário, cairá em descrédito. Desculpa, estou engasgando aqui. Tem que viver aquilo que prega. Regra básica do pregador, viver aquilo que prega. Se ele prega muito, viver muito. Se ele prega pouco, viver pouco. Mas viver aquilo que prega e buscar crescimento. Ok? Convicção do que prega. Muito bem. Eis aqui, tudo isso que eu estou falando, cada tópico está ligado um ao outro. Perceba isso, ó. O pregador precisa ter convicção do que prega. Então ele precisa ter certeza do que está falando. E como é que ele tem certeza? Porque ele tem conhecimento. Ele tem vivência com a palavra e com aquilo que ele aprende e que ele ensina. Aquilo que ele prega tem que surtir efeito primeiro na vida dele para depois ele ensinar isso com eficácia. Senão sua mensagem será ineficaz, cairá em dúvidas e descréditos diante dos seus ouvintes. Ok? Queridos, eu decidi aqui agora que essa será a nossa primeira aula. É uma introdução, é uma aula de introdução já para você degustar e sentir aí esse sabor de mel do que o Eterno tem para nós. Mais para frente um pouquinho. Ok? Grande abraço a todos, espero vocês para a próxima aula.